Pronto, doutor. Boa tarde a todos os componentes aí do TJD, os auditores, advogados, procuradoria, aos atletas e demais pessoas que nos estão assistindo. Vamos iniciar, então, a pauta da segunda comissão, hoje referente ao dia 7 de fevereiro de 2023. Temos já um pedido de preferência, que é o processo número 44, o jogo entre Grêmio Osasco Audax e Red Bull, Paulista 3, que foi realizado dia 28 de janeiro de 2023. A relatoria é da doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 44 de 2023, Paulista 3 profissional, partido então entre o Audax e Red Bull Bragantino. Consta na súmula da partida que o atleta Roberto Santos da Silveira Filho, da equipe do Audax, foi expulso após receber cartão vermelho direto por desrespeitar a equipe de arbitragem, conforme relatado pelo árbitro, abre aspas. Após a não marcação de uma possível falta contra a sua equipe, o mesmo gritou: "Você é fraca, vai tomar no cu", gesticulando com os braços para cima e para baixo. Dessa forma, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Roberto Santos da Silveira Filho, da equipe do Audax, como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD. Consta ainda ficha disciplinar do atleta, ou seja, ele não é primário. Já foi apenado com uma advertência no dia 22/3/2022. E não há mais nada, nenhuma defesa escrita apresentada. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigado, doutora Maria Fernanda. O atleta se encontra na sala virtual? Está aqui, presidente. Eu vou pedir para ele sentar na cadeira e passar o microfone para ele. Pode olhar para lá. Obrigado. Oi, boa tarde. Boa tarde, como vai, senhor Roberto? Bom, então, à disposição, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Bom, senhor Roberto, o senhor ouviu o relatório que eu fiz da súmula. Você poderia explicar o que aconteceu, se efetivamente é nos termos da súmula, se tem alguma coisa que diverge? Por favor. Boa tarde a todos. Poderia sim. Eu até agora mandei um vídeo do jogo pro Fábio, doutor Fábio. Em nenhum momento eu me dirigi à árbitra, muito menos com nenhum palavrão. No vídeo fica bem evidente o que aconteceu. No vídeo acho que vai ficar bem evidente. A gente estava aquecendo atrás ali do lado do Bandeira. A árbitra fez uma ótima partida aquele dia, teve um pênalti pra gente que ela marcou, a gente foi uma árbitra bem tranquila. Controlou bem o jogo, foi um jogo disputado, mas bem justo. A minha reclamação, realmente, eu falei com o Bandeira, não foi nem com o quarto árbitro, foi questão do acréscimo. Fica bem nítido na imagem, eu estava ali, aí que agora estão dando bastante acréscimo, né? No último jogo mesmo foi 12 minutos no nosso jogo, depois acrescentou mais 13. Acho que até uma diretiva, né? E aí eles estavam fazendo muita cera, que eles estavam ganhando o jogo, aí o Bandeira falou, pode ficar tranquilo que eu vou falar com ela, vai ter bastante acréscimo. E aí a gente estava sentado no banco no momento, levantou a placa, foi pouco, aí todo mundo do banco reclamou, não, é pouco, é pouco, é pouco. Aí o quarto árbitro estava perto assim e o Bandeira estava mais perto da gente. Eu estava falando com o Bandeira, pô, você falou que ia dar mais acréscimo, ele não sei o que falar. Aí eu falei assim, essas palavras, vocês são fracos. E isso eu falei pro Bandeira, não foi nem pro quarto árbitro. Eu errei, eu peço até desculpa, não deveria ter falado isso. Acho que até é um homem dos respeitos, até acho que ele poderia ter me expulsado. Apesar que no jogo acontece coisa muito pior, eles dão um amarelo, né? Quando ela chamou ali, ninguém entendeu, porque eu até achei que era um amarelo, né? Porque foi uma reclamação, mas é coisa de jogo. E eu sentado, tranquilo. A árbitra, nesse momento, estava do outro lado do campo. Eu não falei um A com a árbitra, nenhuma palavra no jogo eu falei com ela. No vídeo fica evidente, ela é um escanteio do outro lado, uma jogada do outro lado. Aí o quarto árbitro, eu vi quando eu falei com o Bandeira até relevou, porque acho que ele entendeu que foi pouco, e virou e saiu. O quarto árbitro fica evidente no vídeo, ele fala comigo,
Aí eu falei assim, ele falou, nossa, tá reclamando demais, vou te pôr pra fora. Eu achei que era até uma ameaça normal. Eu falei, eu reclamei, mas não vai pôr pra fora. Ele mandou chamar a árbitra. Aí a árbitra veio do outro lado do campo. Aí ele falou assim, ó, o número 15 pode pôr pra fora. Aí ele veio, ela puxou o vermelho direto. Ninguém entendeu. Eu falei, mas eu não xinguei. Eu falei que vocês são... tudo bem, podia até me expulsar. Mas normalmente eles dão amarelo, uma reclamação assim. Em nenhum momento eu falei com a árbitra. Quando eu vi a súmula, né, até tomei um susto. Todo mundo do banco ali ouviu, né? Eu poderia perguntar para qualquer um. Quem estava no banco ali ouviu que eu falei por bandeira que eles eram fracos. Errei, realmente errei. Mas em nenhum momento não falei com a árbitra, não falei palavrão, né? Eu já estou 16, 17 anos no futebol, eu sei que você fala um palavrão, seja para qualquer pessoa da arbitragem, você vai ser expulso, isso é evidente. E tem que ser expulso. Em nenhum momento eu não falei. Me surpreende, né, essa súmula. Eu acho que não sei porque que ele fez isso, para justificar a expulsão, ou porque ele ficou muito bravo ali, não sei. É complicado, né? Como é que eu vou provar agora? Fica a minha palavra, mas no vídeo acho que vocês vão perceber que eu não me dirijo em nenhum momento a ela. Ele coloca na súmula que foi uma marcação de uma falta, né? Uma possível marcação de uma falta. Aí você já vê a mentira, porque você vê que foi um escanteio do outro lado do campo. Se vocês olharem no vídeo, você vai ver, tem um escanteio normal, bola sai para lateral, do outro lado a árbitra está uns 70 metros, como é que eu vou fazer com ela? Um escanteio normal, então aí você já começa a perceber que tem uma coisa errada, né? Ok, obrigado, viu? Doutora Maria Fernanda, mais alguma pergunta? Não, eu queria saber se esse vídeo que o denunciado está mencionando, se a gente tem acesso. Doutora, tem Doutor sim, eu vou Fábio? compartilhar a tela, porque o doutor Fábio não colocou no sistema, por isso que a gente não mandou junto para vocês. Ele trouxe agora na hora da sessão, eu vou abrir aqui e compartilhar, tá bom? Tá bem. Ok, obrigado. 2 horas e 8 e 10 segundos, mais ou menos. Um minutinho, por favor. A gente vai ter que colocar aqui na hora correta, mais fácil colocar antes de compartilhar. Uns 10 segundos. Um pouquinho para frente, um pouquinho para frente. 2 horas e 8. Não está aparecendo na nossa tela. Tá. Não, agora que eu iniciei, a gente só estava encontrando o momento correto Tá. no vídeo. Já está conseguindo ver, doutora? Sim. É um pouquinho, é uns segundos à frente ainda, ok? Aí ela marcou uma falta, né? Aí ela chama agora, falta clara, né? Cartão amarelo. Agora vai sair jogada lá. E aí ela agora é a jogada, ó. Aí um escanteio normal. Só que nesse momento ele subiu a placa de acréscimo quando a gente tava reclamando. Aí, escanteio. Normal. Nisso o quarto árbitro. Aí nesse momento, ó lá, aí lá, ó. Ele vem falar com a gente, ó. Você viu onde a árbitra tava? Olha aí, tá com a placa do acréscimo. Foi a nossa reclamação. Aí ele chama a árbitra vem correndo lá do outro lado, ó lá, ela olha, não sabe nem quem que é. Ele apontando. Aí ele me expulsa. Aonde que teve falta aí? O lance de escanteio. Olha lá, até o nosso preparador físico estava estranhando. Todo mundo do banco ali na hora se revoltou, porque ele não falou palavrão. Aí nesse momento ele tá falando. Não, você sabe o que você falou. Eu falei que vocês são fracos, não xinguei. Então era um lance de escanteio. Então aí você já percebe que não teve nada de falta. Eu não falei com a árbitro. Vídeo? Pode tirar o vídeo? Satisfeita. Ok, pode. Eu satisfeito. Todo mundo satisfeito? Doutora Maria Fernanda, mais alguma pergunta? Não, sem mais perguntas. Doutor Marcos, alguma pergunta? Eu preciso só perguntar pro Roberto se ele estava no banco, pelo que eu entendi. É isso? Eu estava no banco? Você não estava na partida, né? Isso, doutor. Eu tava no banco. Ah, Tava no então tá banco de bom. reservas. Ok, obrigado. Estou satisfeito, presidente. Eu gostaria de saber se a Procuradoria gostaria de fazer alguma pergunta ao atleta. Sem perguntas, presidente.
O advogado, doutor Fábio, gostaria de fazer alguma pergunta? Sem perguntas também, presidente. Obrigado. Só tirar dúvida, o atleta é tecnicamente primário ou residente? Ele é primário. Não, Primário. reincidente. Não, desculpe. Ele teve uma advertência há quase um ano atrás. Então, ele não perdeu a primariedade. Reincidente. Ele foi advertido. Isso, ele foi advertido. 50, presidente. Ok. Tá. Bom, Procuradoria não vai se manifestar? Ou vai ter parecer, Procuradoria ou não? Eu reitero os termos da denúncia e aguardo a condenação do denunciado. Obrigado, doutor Anselmo. Então vamos à defesa. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, pela dinâmica aqui dos fatos, principalmente narrados pelo senhor Roberto, nós percebemos que, e também juntamente com a análise do vídeo, nós percebemos que realmente faz muito mais sentido o exposto aqui pelo senhor Roberto, no seu depoimento, né? A súmula expressa que, após a marcação de uma possível falta contra a sua equipe, o mesmo gritou, né, você é fraca, vai tomar no cu, gesticulando com os braços para cima e para baixo. Aqui nós vemos que foi a própria árbitra que redigiu, né, como se as possíveis ofensas fossem direcionadas a ela, né? No entanto, o que chama muito a atenção além de que não era uma falta, e sim era um escanteio que havia sido marcado, tanto no relatório do assistente como em observações eventuais, nada houve de anormal e nada a relatar. Ou seja, o próprio assistente, né, o quarto árbitro, não relatou o ocorrido e que foi logo no final do jogo, né? E pela dinâmica do vídeo, a gente vê claramente que a árbitra estava longe, ou seja, caso seria muito difícil ela ouvir as palavras proferidas, né? Pela própria dinâmica do vídeo, vemos que o quarto árbitro que segurava a placa, né, dos minutos de acréscimo, ele que praticamente coordenou toda a ação, né, e praticamente mandou ela expulsar alguém, e nesse caso seria o Roberto, né, denunciado. Então, faz muito mais sentido a versão aqui trazida pelo Roberto. Né, dessa forma, eu reitero que o Roberto ele é primário, né, visto que ele foi advertido há quase um ano, né, então, pelo CBJD, quando existe a advertência, o atleta não perde sua primariedade, e a advertência ela pode ser aplicada a cada 6 meses. Né, então, você não pode aplicar você não pode aplicar ela em menos de 6 meses, como já passou quase um ano, é passível, né, o Roberto é passível de ser advertido. Finalizando, então, a defesa pleiteia, primeiramente, a absolvição, entendendo que a súmula, aqui no caso, ela acaba sendo, com as imagens trazidas e o próprio depoimento do denunciado, ela acaba sendo inepta, né? Mas, de qualquer forma, caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, já que o próprio denunciado ele confirmou que falou, vocês são fracos, né? Entendo que não seja, ali no caso, deveria ser punido no máximo com um cartão amarelo, né? E se assim fosse, sequer estaria aqui presente, não teria sido denunciado, né? Então, Fábio, Oi? o atleta cumpriu um jogo já, não? Já cumpriu a automática. Já cumpriu automático, tá bom. Desculpa Então, cortar. Imagina. Então, resumindo, a defesa pleiteia a absolvição e caso os senhores entendam de forma divergente, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. A defesa. Ok. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Então, vamos ao voto, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Eu parabenizo a defesa apresentada, bem como agradeço a presença do atleta aqui esclarecendo os fatos. De fato, o vídeo ele deixa muito claro que há uma inconsistência nessa súmula, que ela falta com a verdade, porque a árbitra sequer, a primeira árbitra, né, ela sequer participou do lance, só foi ali apontado pelo quarto árbitro, né? Que seria
Bandeira, O quarto árbitro. Quarto ele árbitro. simplesmente apontou e me parece que não há nenhum diálogo ali. Ele nem explica o porquê, ele só fala que é ali, ali, ali e pede que seja aplicado um cartão. Então, isso para mim faz com que a súmula se torne realmente inconsistente, a súmula e, consequentemente, a denúncia, né, que é baseada na súmula. E eu só não vou absolver o atleta, votar pela absolvição do atleta, porque houve ali uma situação que talvez não tenha sido o caso de um vermelho, né? Ele já cumpriu a expulsão por conta do vermelho, obrigatória, perdão. Mas eu vou votar pela aplicação de uma partida convertida em advertência, mais uma vez agradecendo a presença do atleta e os esclarecimentos. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora. Doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu faço minhas palavras, as palavras da doutora Maria Fernanda, e acompanho o voto, parabenizando a todos. Eu concordo também, há uma incongruência aí na súmula. Realmente o atleta ele reclama que era passível aí talvez de um cartão amarelo, ou se fosse uma reclamação mais veemente, cartão vermelho, mas a súmula não espelha o que realmente aconteceu. Isso que me causa um pouco de estranheza. Então, vou acompanhar assim também o voto da relatora, por unanimidade. Então, uma partida para o atleta convertida em advertência. Obrigado a todos. Eu agradeço a vocês pela, pela audiência e por perceberem, né, que o que aconteceu mesmo. Eu agradeço também ao doutor Fábio, que acho que também colocou de uma maneira bem fácil de entender. E mais uma vez peço desculpa, realmente ali na hora eu reclamei, mas eu acho que ficou evidente que eu não, em momento algum, eu falei nenhum palavrão. Obrigado, Roberto. Boa sorte aí na carreira. Obrigado, viu? Doutora Júlia, temos mais uma preferência ou iniciamos do processo 15? Pode seguir, doutor. A gente só tem Ok, dois, então. a gente só tem dois processos adiados, que é o processo 40 e Quais 41. são? 40 e 41 adiados? Isso. Tá ok. Então vamos ao processo número 15 da pauta, que é a Associação Atlética Ponte Preta e São Caetano. Doutor Marcos é o relator. Senhor presidente, eu queria pedir, se eu pudesse pedir para a doutora Fernanda fazer os autos. Ah, não, voltou aqui. Caiu minha energia aqui. Mas só um minutinho, aqui o no-break ligou aqui. Tá voltando, só um minutinho. Ok. Apagou a minha tela. Deixa eu ver. Voltou. Bom. Se quiser, eu posso pular e a gente faz o processo 42. Não, obrigado, voltou. É que apagou tudo aqui Voltou? e agora aqui acendeu tudo de novo. Então vamos lá, senhor presidente. O processo é o processo número 15 de 2023. Trata-se de uma partida válida pelo Campeonato Paulista da Série A2 profissional. Envolve as agremiações da Ponte Preta e do São Caetano no último dia 17 de janeiro. E a denúncia da outra procuradoria é em face da agremiação da Ponte Preta, que traz como seguintes fatos. Narra a súmula da partida que o espectador que se encontrava entre torcedores da equipe denunciada atirou uma pedra em direção ao campo de jogo. Diante deste fato, a infração ao CBJD, que merece a tutela de seguir tribunal, conforme será cabalmente provado. Então, a denúncia é no artigo 213 da agremiação da Associação Atlética Ponte Preta. O outro denunciado é o senhor Wallace Silva Pinto. Ele está denunciado no artigo 258A do Código. Ele é da agremiação do São Caetano, e o relatório do árbitro é que ele foi expulso por arremessar pedriscos em direção à torcida da equipe adversária, que encontrava-se próxima ao alambrado, atrás do banco de suplentes, conforme informação do árbitro assistente número 1, senhor Claudenir Donizete Gonçalves da Silva. Ainda uma denúncia em face do senhor Lucas Almeida da Conceição, também o artigo 258A do CBJD, também na agremiação São Caetano, e o relatório do jogo narra que após o término da partida, o atleta denunciado da equipe São Caetano levantou o dedo do meio em direção à torcida da Ponte Preta. Então, a denúncia dele no 258A. Deixa eu só dar uma olhada na súmula, se expressa exatamente o que consta na denúncia, presidente. Um minutinho, por favor. É exatamente isso. Esse é o relatório, senhor presidente.
Obrigado, doutor Marcos. Algum atleta se encontra na sala virtual ou física? Não, presidente. Nenhuma das partes, então. Não, só tem defesa escrita da Ponte Preta. É porque são casos relativamente, né? O atleta jogando pedra. Vamos lá, então, a defesa escrita, né, da Ponte Preta, é isso? Isso. Eu vou... Só um momentinho que eu vou pegar aqui. Antes da defesa, a Procuradoria gostaria de se manifestar? Presidente, caso grave, né? Bem qualificado pelo CPJD as duas situações. Essa Procuradoria reitera os termos, salienta a gravidade dos atos e pede a procedência exemplar. Obrigado, doutor Anselmo. Muito obrigado. Então, vamos à defesa, doutor Marcos, a escrita. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Anselmo, também. Só estou chegando na defesa aqui, só um minutinho, por favor. Bom, a defesa da Associação Atlética Ponte Preta, ela transcreve aqui a denúncia, exprimindo do que se trata o artigo 213, onde foi denunciada a agremiação. Transcreve também o relatório do árbitro que eu acabei de pronunciar. E diz que a defesa reconhece a presunção de veracidade da súmula, mas requer provas materiais para respeitar o devido processo legal. O relatado pelo árbitro, suposto arremesso de uma pedra em direção ao campo de jogo. De suma importância que o quadro de arbitragem escalado para a partida tivesse foto da suposta pedra, principalmente para dar embasamento ao relato de suposta denúncia da outra procuradoria. Diz que a partida teve transmissão pela TV fechada, e em nenhum momento ela foi paralisada qualquer intercorrência que houve durante a transmissão da partida. O árbitro não menciona o tamanho da suposta pedra, que prejudica a outra procuradoria de fazer a denúncia, a defesa e a denúncia e, consequentemente, a defesa. Diz que foi inserido no campo de observações eventuais da súmula apenas esse detalhe, que o próprio assistente sequer relatou o ocorrido no campo do relatório do assistente, que era sua obrigação, ainda mais tratando de arremesso de uma pedra. Destaca que ninguém foi atingido pela pedra e nessa defesa ele pede a absolvição da Associação Atlética Ponte Preta pela ausência de provas para condenar no artigo 213. E caso não seja esse o nosso entendimento, que seja condenada na pena mínima, uma vez que o incidente não atrapalhou a partida. Subscreve aqui a doutora Thalita Garcês e o doutor Guilherme Vital Rigueto Ramos. Essa é a defesa da agremiação, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Doutor Fábio, o senhor vai fazer a defesa da São Caetano? Isso mesmo, presidente. Vamos lá. Vamos lá. Então, pelo São Caetano, estão denunciados os atletas Wallace Silva Pinto e Lucas Almeida da Conceição. Primeiramente, a defesa do Wallace Silva Pinto. O Wallace ele veio denunciado em súmula, ele veio consta na súmula da partida que ele foi expulso por arremessar pedriscos em direção à torcida da equipe adversária, né? Infelizmente não tenho aqui maiores provas a produzir, mas considerando aqui que o árbitro ele se preocupou em diferenciar, né, os pedriscos da pedra que foi arremessada pela torcida, entendo aqui com um menor potencial lesivo, né, embora com certeza deva ser reprimida a atitude, né, repreendida, e dessa forma eu pleiteio a aplicação da pena mínima ao atleta. Já com relação ao atleta Lucas Almeida,
eu já tenho aqui dúvidas, porque, na verdade, eu não vejo uma presunção relativa de veracidade né, nesse ponto, porque a informação, né, de que ele mostrou o dedo do meio para a torcida veio de um terceiro, né, ela veio do senhor Carlos Alberto, que ele é da empresa S Soccer Security, né, uma empresa de apoio. Foi informado ao delegado da partida, que constou em ocorrências do departamento de competição e que veio por e-mail, né, para a secretaria do TJD. Então, aqui eu entendo que não existe não dá para afirmar, certamente, não tem uma veracidade aqui, né, a presunção relativa de veracidade, eu acho que não está constituída aqui. Então, por essa falta de provas, de mais provas, né, e gerando essa dúvida, eu peço absolvição do atleta Lucas, né, por até mesmo inépcia da inicial, visto que entendo que não configura uma prova clara aqui, né, oficial. Então, eu peço a absolvição. Caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja aplicada. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Peço primeiramente a absolvição e, caso contrário, a pena mínima. Só acho que os dois atletas são profissionais. Perfeito, essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Vamos ao voto, então. Senhor presidente, parabenizar a defesa do doutor Fábio. E vou começar aqui pela Associação Atlética Ponte Preta, que trouxe como defesa aí a questão, vou até superar essa questão da foto da pedra, da filmagem do ato, em razão da notória presunção de veracidade da súmula, né? Diante disso, traz aqui o 213, que ela deveria, para se isentar da punição, identificar quem foi que fez, não tem identificação, apenas a defesa de que não ocorreu, né, ou que não que não ocorreu, que não foi provado que ocorreu, né, não trouxe contraprova, apenas alegou isso. Então eu vou condená-la exatamente no que exprime aqui a denúncia e vou aplicar a pena de R$900 para a Associação Atlética Ponte Preta, senhor presidente. Ok. Com relação ao senhor Wallace aqui arremessou pedriscos, né? Parabenizo o doutor Fábio pela defesa. Mas, assim, é difícil, porque o senhor Wallace não compareceu, assim como também o senhor Claudenir não compareceu, para cumprir o que lhes era exigível, né? Que é o ônus de se defender daquilo que foram denunciados. Então, não tendo comparecido, não vou dizer que eles assumem que tenham feito, mas falta aqui elementos para que a gente possa analisar melhor os fatos e poder aplicar uma pena, ainda que seja adequada àquilo que eles eventualmente tivessem que provar. Então, eu apeno aqui o senhor Wallace com 2 partidas, e o senhor Lucas Almeida, eu vou aplicar a pena mínima convertida em advertência. Eu não sei se eles são, não tenho aqui essa informação, não sei se eles são reincidentes, senhor presidente. Eu não verifiquei. Não verificar a residência, não, pronto. Sim, o Wallace é reincidente, a agremiação também é reincidente. O Lucas não consta a certidão. Ou eu não vi. Bom, então eu vou manter o Wallace as 2 partidas e vou aplicar a pena, então, para a agremiação de R$1.500, senhor presidente. Então fica a agremiação R$1.500, o Wallace 2 partidas e o Lucas a pena mínima convertida em advertência. Esse é o voto, senhor presidente. Okay, muito obrigado, doutor Marcos. Doutora Maria Fernanda. Vou parabenizar o doutor Marcos, vou acompanhar em relação à pena aplicada para a agremiação, R$1.500. Em relação ao atleta Wallace da Silva,
Eu vou pedir vênia para o nobre relator para divergir. Não vou aplicar a pena mínima, porque entendo que é uma atitude grave, além de que ele é reincidente, né? A sua última sanção foi de 4 partidas no 254, salvo engano, agora acabei de perder a certidão. É isso mesmo, no 254A. Portanto, eu vou pedir vênia para divergir e vou pedir a aplicação de 4 partidas em relação ao Wallace. Em relação ao Lucas, parabenizo o defensor, o Dr. Fábio, e entendo realmente que falta um pouco da presunção aqui de veracidade da súmula, porque não é um atestado do árbitro, né, da equipe de arbitragem, foi um comunicado a posteriori de uma empresa que eu também não sei qual a vinculação e qual seria, de que maneira ele estaria, uma alegação de alguém dessa empresa estaria vinculando aí esse tribunal. E por isso eu voto pela absolvição em decorrência da inépcia, no meu entender. É como voto, presidente. Obrigado, doutora Maria Fernanda. Então vamos lá por partes, para ficar claro. Eu vou acompanhar também o primeiro voto de R$ 1.500 de multa em relação à agremiação Ponte Preta. Em relação ao atleta Wallace, acho gravíssimo o que está sendo descrito na súmula, quer dizer, um atleta jogar pedra na torcida, pedregulho, pedrisco, que seja, e também um atleta que já é reincidente. Então, com toda a vênia, vou concordar com o voto revisor, né, de 4 partidas, mas vou acompanhar o voto do relator em relação ao atleta Lucas Almeida, votando pela advertência. Então, para ficar claro, por unanimidade, R$ 1.500 de multa à Ponte Preta, por maioria, 4 partidas ao atleta Wallace e por maioria, advertência para o atleta Lucas. Perfeito, presidente. Lembrando que o atleta Wallace não veio se defender, quer dizer, é uma coisa super grave e pelo menos eu entendo assim, né? Então vamos prosseguir. Processo número 42, São Paulo e Corinthians, doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Processo 42 de 2023, Paulista 1, profissional, partido entre São Paulo e Corinthians. Então, narra a súmula da partida que a equipe denunciada, que é a equipe do Corinthians, deu causa a um atraso de 6 minutos para o início da partida e de 2 minutos para o reinício do jogo, totalizando 8 minutos de atraso. Diante desse fato, a Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou a agremiação Corinthians na pena prevista no artigo 206 do CBJD. Consta uma ficha disciplinar extensa da agremiação, então a reincidência, e consta também defesa escrita, na qual, se me permite, presidente, eu já vou ler aqui a defesa escrita. Bom, ele narra, né, que consta na denúncia o atraso de 6 minutos para o início da partida, 2 minutos para retornar ao segundo tempo. Ainda que a súmula da partida goza de presunção relativa, o Corinthians não pretende fazer sustentação oral no julgamento do dia 7/2 de 2023, bem como não pretende produzir provas contra os fatos narrados pelo documento oficial da arbitragem. Dessa forma, diante da matéria em questão, isto é, a configuração do artigo 206 do CBJD em face do Corinthians, requer seja aplicada por este tribunal a pena mínima em face do denunciado, ou, subsidiariamente, seja aplicada a pena monetária em conformidade com a jurisprudência pacificada do TJD, sem a aplicação de condição agravante, vez que resultaria em pena pecuniária em excesso. Essa é a defesa escrita e esse é o relatório, presidente. Eu não passei a palavra para o doutor Anselmo. O doutor Anselmo gostaria de se manifestar? Apenas acrescentar que a própria defesa não se opõe, né, à condenação. Não dá para brigar aí com o que narra a súmula, né? Questão aí de atraso de tempo, que requer aí a condenação aí do
denunciado. Ok, doutor, obrigado. Bom, a doutora Maria Fernanda acabou de ler a defesa. Se estiver apta ao voto, fique à vontade. Presidente, a Procuradoria tinha pedido aqui, mas com base ainda na não informação da reincidência da agremiação. Tinha pedido até por um valor menor. No entanto, em razão da reincidência, que teria que dobrar, só que se dobrar o minuto, ele vai ultrapassar os R$ 1.000 por minuto, que é o valor máximo previsto na pena do artigo 206. Então, eu vou aplicar R$ 1.000 por minuto, em razão da reincidência, sendo 8 minutos, R$ 8.000. Só reforçando aqui que, embora tenha pedido, eles tenham apresentado na defesa que seria excessivo aplicar, né, o valor, não há nenhuma justificativa de que há um excesso, porque a agremiação não demonstra hipossuficiência, não há nenhuma razão para que não seja aplicado nos termos da tabela do que vem sendo julgado aqui no TJD. Então, meu voto é esse, presidente, R$ 8.000 para a agremiação. Ok, doutora, parabéns pelo voto. Doutor Marcos? Presidente, parabenizo e acompanho o voto. Eu, por unanimidade também, acompanho. Voto R$ 8.000 aí a Esporte Clube Corinthians Paulista. Prosseguindo, quanto à pauta, processo número 43. Também aqui nós temos Linense e Associação Atlética Portuguesa. Doutor Marcos é o relator. Essa é a Portuguesa Santista, né? Exatamente, senhor presidente. Obrigado. Conforme Vossa Excelência já mencionou, processo 43 de 2023, Linense, Associação Atlética Portuguesa Santista. Data do jogo é 28/1/2023. E o relatório da Procuradoria traz como infrator o senhor Luiz Felipe da Silva Guedes, que foi denunciado no artigo 258. E ele é atleta da Linense. O relatório do árbitro traz o seguinte conteúdo. Expulso por depois de um gol anulado contra a sua equipe, proferir as seguintes palavras para o assistente 1, senhor Alex Alexandrino, e quarto árbitro, senhor Paulo Sérgio dos Santos. Vocês erraram feio. Vou esperar vocês lá no túnel do vestiário. Lá a gente conversa. Quero ver se vocês são homens lá. Logo após ser expulso, o mesmo continuou proferindo as seguintes palavras. Abre aspas. Seus filhos da puta, vou esperar vocês lá no túnel, seus merdas. Lá a gente conversa. Fecha aspas. Quando estávamos no túnel, próximo à porta do nosso vestiário, no fim do primeiro tempo, o mesmo segurou o ombro do assistente 1, senhor Alex Alexandrino, sendo necessária a intervenção rápida do policiamento que nos acompanhava. Em razão disso, o treinador de goleiros, o senhor Luiz Felipe Guedes, está denunciado no artigo 258. Traz também a denúncia da agremiação do Linense, e no artigo 206, e o motivo é o acréscimo devido ao atendimento, acréscimo de 3 minutos no reinício do jogo, devido às equipes atrasarem a equipe atrasar para retornar ao campo de jogo. E para a equipe do Linense se posicionar. Então são 3 minutos no reinício. Traz ainda da Associação Atlética Portuguesa de Santos, também 206, o motivo é 3 minutos também devido ao atraso para retornar ao campo de jogo e para se posicionar. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Procuradoria, por gentileza. Presidente, no primeiro caso, vamos lá, valendo-se da presunção de veracidade, constata fato grave, deve ser apenado aí de forma severa. Nos outros 2 casos, questão do atraso, também apenas reitera aqui a termos da denúncia. Obrigado. Obrigado. O doutor Fábio, né? Fará. Isso, presidente, falei para a portuguesa. A Linense tem defesa escrita. A Linense. Oi? Desculpa. Desculpa, senhor presidente. O Linense tem defesa escrita. Tá. Pode relatar então, doutor. Ok. A defesa. Ok, então. Tá como na massa aí. Perfeito, exatamente. A Linense, então, traz aqui um breve resumo dos fatos, que eu não vou repetir, porque já foi narrado aqui. Menciona a impossibilidade de comparecimento em razão da escassez de recursos financeiros do clube.
E expõe aqui o motivo que, segundo ela entende, é justo para o atraso ocorrido. O denunciado esclarece que o fato havido não coaduna com sua conduta habitual, que pode ser constatado pelo histórico da agremiação, que houve contratempos naquela ocasião que acarretou esse atraso no regresso para a partida e que o atraso não decorreu de mera desígnio do mesmo, com todos envolvidos na partida, mas sim com fato atípico que não equivale à disciplina e rigidez habitual da agremiação. Não trouxe maiores danos, esse atraso não trouxe maiores danos ao desenvolvimento da partida, segundo a defesa, e pede a condenação em patamares não superiores ao mínimo legal, que é 100 por minuto. Sempre cumpriu com rigor, reforça a fixação da pena em R$100. Então, no pedido aqui, pede a acolhida da justificativa apresentada e a aplicação da pena de R$100 por minuto de atraso. O presidente subscreve aqui o senhor Dr. Elcio Machado da Silva Júnior. Ok. Traz a defesa também do Luiz Felipe Silva Guedes. Transcreve aqui o que já foi dito. Diz que o nosso novo procurador, Dr. Joel, denunciou no 258. Menciona também a escassez de recursos para não poder comparecer, por não poder comparecer. Diz que a infração é de pequena gravidade. Ele foi excluído da partida por ofensa à arbitragem. E o que ocorreu foi que o denunciado indagou o senhor Alex Alexandrino, número 1, com o costumeiro respeito que pauta sua conduta, em razão da anulação do gol de agremiação, de falta, impedimento, essas coisas todas. E que isso decorreu de uma marcação de falta e que o atleta finalizou a gol também estava impedido. E que o árbitro, nesse momento, ele foi interpelado pelo árbitro, o senhor Paulo Sérgio Santos, determinou que ele fizesse o seu trabalho e deixasse de questionar o auxiliar. E que passou a questionar de forma reiterada o trabalho dele, ameaçando que ele seria expulso por ser destratado auxiliar número 1. E menciona aqui que ele é preparador de goleiros, que esse é o trabalho dele. Traz uma tese alternativa aqui. Pede a pena mínima de uma partida, substituído por advertência. Subscreve aqui também o Dr. Elcio Machado da Silva Júnior. São as duas defesas, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Bom, com relação à portuguesa, a denúncia vem em 1 minuto. Peço a aplicação da tabela. É a defesa. Ok, está apto ao voto, doutor? Presidente. Perfeitamente. Bom, tratando-se de A2, a tabela traz aqui R$350 por minuto. Só vou dar uma olhada se elas são reincidentes. Associação Atlética Portuguesa é reincidente. E o Lialinense também é reincidente. A denúncia é de... Somente isso, presidente, que eu perdi aqui o arquivo. É 3 minutos para cada. Então, a aritmética aqui, 3 dá 1050. Com a reincidência, daria 2.100 para cada um, se eu não me engano, não é isso? É isso mesmo. Não. Como não pode apenar mais que R$1.000, segundo prevê o próprio parágrafo 206, então fica R$1.000 por minuto, R$1.000. Ah, não, 350 por minuto pode, entendi. Então daria para
É R$ 2.100 para cada agremiação, senhor presidente, pela aritmética aqui, considerando a reincidência de ambas. Com relação ao atleta, não dá para a defesa do senhor Luiz Felipe Silva Guedes não pode prevalecer. É até desarrazoado a alegação de que ele costuma falar educadamente com os membros da arbitragem. Foi tudo narrado pela denúncia de touro ocorrido nas ameaças no começo, ameaça no fim, depois ele esperou dentro do vestiário. Então, diante disso, eu vou apenar com 3 partidas, senhor presidente, no 258. Esse é o voto. Ok, muito obrigado, doutora Maria Fernanda. Eu parabenizo o Dr. Marcos e eu vou acompanhar. Lembrando que realmente foram várias atitudes, né, do treinador de goleiro. Não foi só no calor do momento, esfriou e tudo mais, foi dentro do corredor novamente. E se não tivesse ali uma intervenção rápida do policiamento, provavelmente ele iria para as vias de fato, o que é muito reprovável. Então eu acompanho o voto do nobre relator. Parabéns. Também acompanho na íntegra o voto do relator, com R$ 2.100 de multa e 3 partidas para o atleta. Como que ficou só, presidente? Tudo, por favor. 2.100, né, doutor? Exatamente, para cada agremiação. E três partidas. 3.000, não, 3 partidas para o atleta. Para o treinador. Perfeito. Desculpa, para o treinador de goleiro. Então, eu acho que agora é o derradeiro. Já? Processo 45, não é? Presidente, pela ordem só, para Portuguesa ficou em quanto? Eu não entendi o voto. Foi o mesmo 2 e valor. 100. Mas não foi 1 minuto só a Portuguesa? 3 minutos, os dois foram. A denúncia vinha num minuto para Portuguesa. Espera, deixa eu dar uma olhada aqui. Um minutinho só, doutor Fábio. Vamos ver se houve um equívoco aí. Deixa 3 minutos. Desculpa, doutor Fábio, erro meu aqui, então, hein? Me desculpe. Imagina. Traz exatamente 1 minuto aqui. É que na hora que ele narra, aqui ele fala que ambas as agremiações atraso de 3 minutos para o início do jogo. Devido a atrasar e retornar para o campo de jogo, é que acho que na hora de transcrever aqui, fazer a denúncia acabou sendo colado a narrativa da Linense. Então foi aí que eu me equivoquei, mas a culpa é minha. Então, 1 minuto, R$350, a dobra vai para R$700. Então, eu retifico o voto, senhor presidente. É 1 minuto que está a denúncia aqui. Obrigado, viu, doutor Fábio, pelo Obrigado. alerta aí. Obrigado. Mas... Eu também estou sem acesso aqui ao processo, só a pauta. Então, ficou... A doutora Maria Fernanda acompanha? Acompanho. Eu também acompanho, então, tá bom? Perfeito, presidente. Então, vamos lá. Processo 45, Sociedade Esportiva Itapirense e Barretos Esporte Clube. A3. Doutor Marcos também. Obrigado, senhor presidente. Conforme Vossa Excelência narrou aí, A3, 45 de 2023, Itapirense e Barretos, 28 de janeiro foi quando ocorreu essa partida. E a denúncia traz como uma infração cometida pelo senhor Jean Rodrigues dos Santos, como incurso no artigo 250, e atleta da Itapirense, advertido por atingir seu adversário número 7 de forma temerária, informa que o mesmo já havia sido advertido anteriormente por agarrar seu adversário de forma assintosa. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico para vencer a partida. Igualmente denunciada a agremiação da Itapirense, artigo 191, traz como os fatos a douta Procuradoria que consta na súmula e relatório de arbitragem que a equipe mandante Itapirense deixou de cumprir a obrigação legal permitindo comercialização de bebida alcoólica em desacordo com o artigo 5º do inciso 1 da Lei Estadual 9470 de 1996, conforme relatado pelo árbitro. Relato que foi notada a venda de bebidas alcoólicas no estádio durante o intervalo do jogo e no início da segunda etapa, ocorrendo em copos plásticos sem a entrega de latas ou garrafas. O gerente de operações informou ao presidente do clube mandante, o senhor Ronaldo César da Silva, CPF tal, que havia sido identificada a comercialização de cerveja no evento. Em seguida, foi comunicado à Polícia Militar e orientado ao clube mandante a respeito da não permissão dessa prática, de acordo
de acordo com a legislação 12916 de 2008. É estranho que lá em cima fala 9.470. Bom, o senhor Ronaldo ainda questionou o gerente de operações a respeito da interrupção da venda de bebida alcoólica, mas prontamente atendeu ao pedido e solicitou ao responsável pelo bar o encerramento imediato da comercialização de cervejas com álcool no interior do estado, permitindo apenas a comercialização de cervejas sem álcool. Então, a denúncia no artigo 191, no inciso 1, que é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal. Vale lembrar que a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no estado é a Lei Estadual 9.470. E transcreve aqui, o artigo 5º, nos estados de futebol e ginásio de esporte mencionados no artigo 1, ficam proibidas a venda e utilização, distribuição e utilização de bebidas alcoólicas. Esse é o relatório, deixa eu só dar uma olhada aqui na súmula, senhor presidente. A súmula não traz exatamente o que trouxe a denúncia, não vejo nada falando de cerveja aqui na súmula. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok. Doutor Anselmo. Presidente, temos aqui 2 casos, conforme já relatado. O primeiro caso do atleta Jean. A súmula descreve aqui a forma temerária e assintosa com que ele atingiu o atleta. E no caso do segundo caso aqui, o relato de venda de bebidas alcoólicas, conforme a denúncia, a Procuradoria reitera aqui os termos e aguarda a condenação dos denunciados, conforme capitulado. Obrigado. Ok, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Inicio pela defesa do senhor Jean. Né? Ele foi expulso com o 2º cartão amarelo por atingir o adversário na disputa de bola. Né? Entendo aqui um lance normal da partida. Ele é, inclusive, zagueiro, né? Então, acredito que seja uma situação que deva ser repreendida dentro do campo de jogo, mas que não tem o potencial de gerar aqui uma denúncia neste tribunal. Então, eu peço primeiramente a absolvição do atleta e, caso contrário, subsidiariamente, eu peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já com relação à agremiação, embora conste na denúncia, né, que as informações aqui que constam, né, a denúncia narra que consta na súmula e relatório da arbitragem. No entanto, eu analisei a súmula e não consta nada, né, referente a isso, não vem tanto no relatório do assistente ou nas ocorrências, observações, nada consta sobre a venda de bebidas aqui alcoólicas. Então, eu peço a absolvição da agremiação, já que não constam provas nos autos tratando desse tema. É a defesa. Ok, muito obrigado, doutor Fábio. Doutor Marcos. Presidente, parabenizo o doutor Fábio pela defesa e o senhor Jean Rodrigues dos Santos, que está denunciado no artigo 250. Deixa eu só confirmar, que eu não confirmei se ele é reincidente ou não. Não, primário. Não. Obrigado, doutora Maria Fernanda, me ajudou muito. Então, a pena mínima é convertida em advertência, como é praxe nessa comissão. Com relação ao Itapirense, vou acenar para a defesa do Dr. Fábio, e realmente, como eu mencionei antes, não existe nada mencionando a respeito desse imbróglio que trouxe aqui a denúncia com relação à bebida, a venda de bebida. Traz aqui na própria menção que se faz aqui, lá em cima, da denunciada pelo artigo 5º da Lei 9470/96. O relatório que supostamente que constaria da súmula, traz a Lei Estadual 12.916/2008, que eu vi aqui, trata-se de cães e gatos. Então, não tem pertinência nenhuma com o que a gente está discutindo aqui. De todo modo, ainda que constasse, eu nem vejo como cabendo qualquer punição. A agremiação aqui, porque não pertine ao desporto, é uma legislação estadual, não há nada na regra que diz
punição por descumprir norma estadual ou qualquer outra norma que não conste no no CBJD, no Estatuto do Torcedor, no regulamento geral e no regulamento específico. Nada disso fala sobre bebida alcoólica, fala apenas na questão da lei estadual, e eu acho que essa é uma relação entre o vendedor, que é o locatário do espaço lá, e a própria agremiação com o Estado e não com a entidade do desporto. Então, a absolvição pela imprestabilidade da denúncia, senhor presidente, nesse aspecto. Esse é o voto. Ok. Obrigado pelo voto. Doutora Maria Fernanda. Obrigada, presidente. Eu acompanho integralmente o voto, no sentido de aplicar uma partida convertida em advertência para o atleta Jean Rodrigues dos Santos. Segundo cartão amarelo, o atleta atingido não saiu da partida, enfim. E em relação à equipe taperense, também não vejo outra saída a não ser absolvição, porque não consta na partida, não consta na súmula da partida essa narrativa que existe na denúncia. Então, é assim que voto também, presidente. Ok, então também acompanho, por unanimidade, a advertência ao atleta Jean Rodrigues dos Santos, também a absolvição em relação ao Itapirense, e assim nós terminamos aqui a pauta do dia 7 de fevereiro de 2023. Já de antemão agradecendo a todos que participaram, aos auditores, secretaria, procuradoria, secretários, e é isso. Tá bom? Encerramos por aqui. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Abraço. obrigado, boa semana. Abraço a todos. É isso aí.